A vida nos encolhe? Você é uma pessoa maior e melhor do que você está agora? Como você estava antes de você renascer? Pois bem, o relato de hoje fala de vários desses pontos e aborda uma questão uma perspectiva diferente entre a relação entre a vida e a vida após a morte. Falaremos hoje do caso de Anouk, uma francesa que em 1999 passou por um processo muito sério e, como vocês vão ver, numa questão emocional muito dramática, muito ruim, ela teve uma experiência de quase morte que a mostrou que ela era muito mais do que ela imaginava, que ela estava de fato encolhida, ou melhor dizendo, com muito menos lucidez do momento pelo qual ela estava antes do renascimento. Então a Anouk, ou Anok, um nome diferente, começa o relato da seguinte maneira: Foi há 20 anos, mas me lembro de chorar ao ser levada para a sala de cirurgia para, entre aspas, tirar uma vida. Eu era muito jovem para manter essa criança, mas eu gostaria de tê-la. E isso me entristeceu profundamente e me aborreceu saber que eu não poderia cuidar disso adequadamente. Eu estava lidando com uma depressão profunda já há algum tempo. E até então minha vida tinha sido uma mistura de acontecimentos muito difíceis com coisas também muito lindas. Mas naquele momento eu estava absorvendo o golpe. E a espiritualidade sempre foi importante para mim. E busquei desde muito jovem aprender e entender sobre isso. Eu estava interessado em vidas passadas e em estados alterados da consciência. Naquela época e nessas circunstâncias, eu havia perdido completamente minha fé. Eu me sentia frágil e miserável. Foi nesse contexto e cercada por uma equipe médica que me senti fria e crítica. E foi quando injetaram um anestésico. A ideia de me soltar por alguns minutos foi um alívio. E então eu adormeci. Quando recuperei a consciência, foi da mesma forma que acordamos de manhã. Só que eu acordei em um espaço escuro e infinito. Eu estava ali, flutuando com a ausência do peso. Estava escuro, vazio e não havia fim. E principalmente, eu estava sozinha. Naquele momento, eu tinha muito medo. Me lembro de perguntar como eu poderia ter entrado nessa confusão. E também sabia que tinha que encontrar uma saída. Quase instantaneamente, enquanto formulava este último pensamento, vi uma pequena luz muito distante. A luz se aproximava rapidamente de mim, através desse espaço escuro e infinito. Compreendi que a luz eram na verdade dois seres vindo até mim. Eram duas consciências feitas de luz. Eu não conseguia ver seus rostos, porque havia apenas luz. Eles pareciam quase surpresos ao me encontrar e eu senti que eu não deveria estar lá. Senti aqueles seres tão belos e poderosos. Comparados a eles, eu me sentia pequena, fraca e patética. E eu daria tudo para ser como eles. Eu me sentia tão distante deles em todos os sentidos.
Eu era como um rato ao lado de um elefante. E os seres começaram a falar comigo telepaticamente. Eles ouviram tudo o que eu estava pensando. Eles até anteciparam as minhas perguntas, pois a comunicação era instantânea, suave e agradável. Era mais como se eles estivessem me mostrando coisas do que falando comigo. Parece que eu me lembro que eles me mostraram que eu era como eles. Só que a vida terrena tinha me encolhido. Eu também acho que me lembro que não era apenas sobre mim, mas que todos nós éramos como eles inicialmente. Só que nos tornamos muito pequenos para vivenciar o nosso mundo terrestre. Acho inclusive que os conhecia. Um falava mais do que o outro e tinham energias diferentes. Cada ser pegou uma de minhas mãos e começamos a voar pelo espaço enorme e escuro. Enquanto nos movíamos em silêncio, eles começaram a me mostrar as experiências difíceis da minha vida. Eles me mostraram o que viram da sua perspectiva. E do seu ponto de vista, e do meu ponto de vista, as coisas pareciam sérias e dramáticas. Mas para eles, isso realmente não importava. Lembro que essa conversa me surpreendeu muito. E eles então me explicaram por que eu passei por tudo isso. Só que agora eu esqueci. Acredito que eles então me mostraram as respostas para todas as perguntas que eu tinha sobre a vida. Senti que tinha acesso a todo o conhecimento do mundo. E à medida que nos comunicávamos, eu me senti me tornando como um deles. Eu estava crescendo e me transformando em luz. Eu estava cada vez mais feliz e entusiasmada, como se nunca tivesse estado na Terra. Eu também senti o amor incrível vindo deles. Penso então que eles me mostraram o futuro e me deram uma escolha: ir ou ficar. Certamente foi com uma imensa alegria que eu escolhi voltar para meu corpo. Me lembro que havia algo glorioso em estar na Terra. E eu não estava fazendo isso apenas por mim, mas por todos. E essa ideia instantaneamente feliz me trouxe de volta para essa existência. Foi quando eu abri os olhos na sala de recuperação. Duas pessoas da equipe médica estavam debruçadas sobre mim e pareciam preocupadas. Olhei para eles e a única coisa que lhes disse foi que eu os amava. Eu os amava como seres luminosos me amavam. Eu queria contar a eles tudo o que tinha aprendido, tudo o que tinha ocorrido comigo. Mas eles olharam desconfiados e começaram a se afastar de mim. Por alguns momentos, observei um deles. Era como se eu estivesse lendo a sua mente, como se ele fosse transparente para mim. Eu vi o quanto ele se julgava e se odiava. Também vi a perfeição absoluta em cada um deles, apesar do que pensavam de si mesmos. Eles não viram a perfeição. Estava mascarado pelo que eles pensavam e acreditavam. E eu sabia que não adiantava tentar mencionar ou contar a eles sobre a minha experiência, que eles não estavam prontos para ouvi-la.
A partir desse momento e gradualmente, minha consciência começou a encolher novamente. Era como ser do tamanho do sol e voltar a ser como uma ervilha. Eu esqueci o que me foi mostrado, exceto por tudo que mencionei aqui. Muitas vezes penso nessa experiência, especialmente quando a vida parece difícil, e isso me ajuda muito. Um relato muito interessante. Agora, antes de comentar um ponto seríssimo que talvez você não tenha percebido, eu convido você a se inscrever no canal. Se você se interessa por assuntos ligados à vida após a morte, experiências de quase morte e assuntos ligados à evolução da consciência. Há muito conteúdo relevante e de muita informação que vai transformar a sua vida aqui no canal. Convido você a dar uma olhada nos outros vídeos para você ver o quanto esses assuntos podem mudar também a sua perspectiva em relação à vida, em relação à nossa próxima existência nas outras dimensões. Agora, um ponto muito importante é que esses seres que se comunicavam com ela, que estavam ali falando, eles tinham uma mensagem para passar para ela, que era uma mensagem silenciosa. Que muitas pessoas desconhecem o ponto de que nós somos muito superiores, a maioria de nós, tá? Nem todos, mas boa parte das pessoas são de fato mais lúcidas, mais racionais, e elas são seres muito mais potentes, com potencial de inteligência, de energia e de realização maiores do que aqui na vida humana. E quando renascemos, a gente fica de fato restringido. É o chamado restringimento da vida humana. E a pessoa fica ali se julgando sendo medíocre, se achando burra ou se achando, sei lá, se achando uma pessoa inferior, quando na verdade ela é um ser muito maior. E isso é um termo técnico na ciência da consciência chamado recuperação de cons. Quer dizer, a recuperação da nossa lucidez. Quando a gente sai do corpo, quando a gente tem uma EQM, como foi no caso ali dela, isso ficou explícito na prática. O que é recuperar cons? Recuperar lucidez. Recuperar quem nós realmente somos. Fora desse corpo de primata. Fora desse cérebro que é muito ótimo, que é ótimo, que tem uma funcionalidade incrível, mas que ainda é muito limitado, pequeno, frágil em relação ao ser que eu e você podemos ser. Então ali, quando ela viu aquele ser chegando, ela falou, caramba, que seres luminosos, poderosos, eu queria ser, daria tudo para ser como eles. O que aconteceu? No meio da experiência ali, voando com eles, se comunicando com eles, ela começou a então recuperar a sua lucidez. Uma recuperação dos seus cons, quer dizer, das suas unidades, da consciência que de fato ela é. E ela começou então, ela falou que como se ela nunca tivesse tido uma vida terrena. Ela começou a se expandir, crescer, quer dizer, expandir sua consciência. Começar a voltar a ser como quem ela era. E era muito parecido com eles. Então, essa noção de que, olha, eu daria tudo para ser como eles, na verdade, ela já era. Só estava aqui limitada por essa ideia pequena da humanidade. Porque a humanidade, sim, é uma ideia pequena, não vou dizer medíocre, mas é uma ideia ainda muito aquém do potencial que nós temos. E ela então foi voltando ao normal, quer dizer, foi voltando, se entendendo, se identificando com aqueles seres, sentindo o amor, a fraternidade que vinha deles. E isso também é uma coisa muito séria de se pensar. Então ela que se sentia distante, se sentia deslocada, de repente estava ali, tendo um acesso, tendo um processo todo igual a eles. E olha só que coisa séria. Não dá para pensar também que tudo tem uma razão de ser. Não foi colocado ali quais os casos, quer dizer, o que gerou a vida dela, por que ela chegou naquele ponto. Mas na perspectiva deles foi mostrado para ela todas as dificuldades da vida, os porquês,
as confusões, as más escolhas que fizeram ela chegar naquele ponto. Porque veja, o ato de tirar uma vida é um processo problemático. Existem condutas exceções que é um ato positivo, mas são condutas exceções. Na grande parte dos casos, o gesto que ela fez, ou a atitude que ela tomou é negativa, é prejudicial para si, para a consciência que estava ali e cria em geral débitos kármicos complicadíssimos. O saldo grupo kármico, quer dizer, o karma relacionado ao grupo mais íntimo, em geral, é bem ruim, bem negativo. Mas não temos como dizer, não temos como julgar se esse ato que ela causou, que ela estava ali naquele centro cirúrgico para realizar, se tinha atenuantes. Provavelmente tinha. Para que nesse processo ali, onde teve algo grave, porque os médicos estavam ali debruçados sobre ela, preocupados, então ela teve provavelmente um processo bem complicado ali. Deve ter ficado à beira da morte, mas nisso ela teve uma experiência fora do corpo. Teve tudo isso que ela vivenciou, quer dizer, esses seres mostraram para ela as respostas que ela queria sobre a vida. Ela sentiu que ela teve todo entendimento em relação ao universo, à sua existência, sobre tudo. Que ela não pôde, claro, trazer informação porque era muito coisa muito abrangente. E quando ela se encolheu, quer dizer, quando ela se restringiu à existência humana, toda essa informação acabou sendo perdida porque esse cérebro aqui é ótimo, mas coitadinho, não cabe, é muita informação demais para ele. Não é que ela emburreceu, não é que ela esqueceu. É esse cérebro que não, sabe? É como pegar um computador, sabe? Pega um supercomputador, computador avançadíssimo, e de repente tenta colocar toda aquela informação num aplicativo ou num dispositivo, melhor dizendo, que não tem memória, que não tem informação, que não tem HD, que não sabe, não cabe. É informação demais para um dispositivo fraquinho. O nosso corpo, nosso cérebro é isso. Às vezes ela tem uma informação sobre tudo, sobre a existência, sobre o cosmos, sobre a sua vida, sobre suas vidas passadas, sobre quem ela é e de repente tem que restringir nesse aplicativo ou nesse corpinho aqui, precário ainda, né? Então nesse encolhimento, essa informação demais não coube. Então ela não trouxe. Mas veja, nesse processo todo ela entendeu esse contexto e provavelmente, por quê? Não acha que, nossa, que coisa linda. Então, se eu fizer o mesmo gesto que ela, vai que eu tenho uma experiência de EQM, vai que eu saio do corpo, vai que esses seres vão se apresentar para mim. Não é bem assim, tá? Na maioria dos casos, esses gestos trazem dor, angústia, às vezes morte prematura, e fora outras questões kármicas, ou grupo kármicas, como eu falei aqui, que são complicadas. Mas tudo tem uma exceção, e ela foi uma exceção dentro dessas mulheres que acabam fazendo, infelizmente, quer dizer, quando são gestos ali negativos, né, para que ela pudesse ter assim uma experiência dessa. Mas agora que eu vi que esqueci o botão inscreva-se ligado, me desculpe. Mas assim, espero que essa experiência sirva como um contexto para dizer que mesmo em situações graves e complicadas como a dela, pode ser que aconteçam coisas incríveis, extraordinárias e que fizeram ela com certeza mudar a sua visão da vida em relação a tudo mais, tá certo? Antes de encerrar, convido a todos e quem quiser ser membro do canal, tem um botão de seja membro aqui ao lado. E nós temos aí, inclusive, vários vídeos já postados, tá? Fica aqui uma lista. Temos uma live todos os meses exclusivas para os membros para falar das técnicas de sair do corpo. No presente momento onde eu gravo para vocês, tivemos 12 lives aí com mais de 25 técnicas para você sair do seu corpo. Não precisa passar por EQM, né? E tem esses outros vídeos aqui que falam também sobre sexualidade, temas também que não dá para colocar aberto aqui ao público, porque senão o canal seria penalizado. Então fica o convite aí para você, se quiser. E é isso. Agradeço se puder curtir o vídeo para nos ajudar. E se gostou do conteúdo, né? Enriqueceu, trouxe novas reflexões, novas dúvidas, isso é importante. Então, se gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal se tem afinidade com esses temas, se quer receber esse conteúdo que pode ampliar ou expandir a sua consciência também, e compartilhe se puder. Então é isso. Gente, fico por aqui, espero que esse conteúdo possa ter mais uma vez agregado algo para você. E eu desejo um forte abraço a todos, que você tenha as melhores energias e até a próxima.